sou a Flávia, eu sou professora, trabalho na educação básica. Então, eu já conheci a Cássia, né, porque a gente compartilha aí a mesma profissão, né, pelo menos a profissão anterior dela, a formação dela, né, a gente compartilha, a gente estudou na mesma universidade, e eu sempre acompanhei a Cássia pelas redes sociais, assim, e sempre me interessava pelo que a Cássia, né, com os temas que a Cássia trabalhava, mas não, assim, achava interessante, mas não chegava a participar, não me animava, e sim, eu acho que eu tinha uma certa resistência. Eu tive problemas sérios, assim, ginecológicos, eu tinha uma TPM fortíssima, eu tinha todos os meses, eu tinha vômitos, tinha diarreia, tinha uma cólica, assim, que era insuportável, me incapacitava mesmo, eu ficava, assim, de cama, eu não conseguia tomar remédio também, porque os remédios me causavam mais vômito, então nada resolvia, então todo mês eu tinha que ir para a UPA, era a única coisa que resolvia, eu ia para a UPA, tomava remédio na veia, todo mês era isso. Cheguei a ficar sem trabalhar, que para mim era uma coisa, assim, horrível, porque eu dizia, meu Deus, como é que eu vou faltar, mas realmente sem condições, porque aí eu não conseguia dormir, era uma dor que eu não conseguia parar de jeito nenhum, assim, eu não conseguia ficar deitada e ao mesmo tempo ficar em pé era horrível também, eu ficava o tempo todo me mexendo enquanto eu estava com essas dores, o vômito, assim, foi ficando cada vez mais frequente e cada vez mais longo também. Quando começou a aparecer, eu tinha vômito, assim, um dia, muitas vezes, e depois passava. Eu tinha aquela dor horrível um dia e aí passava. E aí, conforme foi passando o tempo, foi piorando. Eu cheguei a ficar uma semana vomitando, uma semana com dor, né? Então, ficou insuportável, assim. Procurei vários médicos, não foi um médico, assim, fui em vários médicos antes de me encontrar na iniciação. Os médicos normalmente não pediam exames, que era uma coisa que me surpreendia, assim, eles deduziam que eu tinha uma determinada coisa, nunca me pediam exames, ou pediam exames que eram muito superficiais, assim, que eu já tinha realizado e que eu sabia que não tinha encontrado nada anteriormente, mas era o que eles solicitavam, eu fazia. Aí sempre dizendo que eu não tinha nada, ou que eu tinha alguma coisa sem fazer nenhum exame, né? Ou eles diziam, não, só tem uma TPM muito forte. Ou tu, não identificamos nada no exame, então tu não tem nada, me davam algumas medicações, então, já me deram algumas pílulas nesse meio do caminho, e eu tinha parado de tomar, né, a pílula anticoncepcional, porque era uma opção minha, eu não queria mais tomar, mas como eu estava enfrentando muitos problemas, voltei a tomar. A pílula não resolveu, pelo contrário, assim, eu ficava durante todo o mês, eu não tinha só na TPM, eu acabei ficando durante todo o mês enjoada, com náusea, às vezes tinha vômito fora da TPM também, então foi agravando os sintomas. Também me deram algumas vitaminas para tomar, porque um dos diagnósticos foi que eu tinha carência de vitamina B, e que aí a vitamina B causava tudo, a falta, né, de vitamina B causava tudo isso. Tomei também essas vitaminas, não resolveu, os problemas continuaram se agravando, foi parecido com o que aconteceu com a pílula anticoncepcional, então eu tinha vômito ao longo do mês, ou eu tinha náusea ao longo do mês, também não consegui tomar, tive que parar, e isso em vários médicos, e sempre procurando. E aí, desesperada, já não sabia mais o que fazer, porque isso estava realmente afetando muito a minha vida, assim, eu não conseguia mais exercer as minhas funções do dia a dia normalmente, em função Quanto disso. tempo isso durou, Flávia? Deve ter durado um ano, assim, dessa forma mais forte, assim, mais intensa. Porque eu sempre tive uma TPM forte, eu sempre tive alguns problemas, só que com o tempo isso foi se agravando. E esse período, assim, foi o que foi mais intenso, acho que um ano. Que sempre buscando ajuda e não conseguia resolver. E aí eu vi que ia ter uma turma, né, de iniciação, e aí eu digo assim, vou tentar. Mas foi naquela, assim, eu não acreditava muito, mas foi um ato de desespero. Foi meio assim, nada tá dando certo, quem sabe isso dá certo. Confesso que foi meio, foi meio assim. Muito insegura ainda, e foi muito, assim, muito engraçado, muito estranho, porque logo que começou a iniciação, eu comecei a sentir diferença já. Os sintomas foram diminuindo, então muito antes porque a gente fica muito ansiosa pela egg, né? Eu lembro que eu ficava ansiosa pela egg, eu queria saber qual era a minha, eu queria já poder usar, eu já queria, mas muito antes da egg eu comecei a sentir diferença. Então, desde o primeiro encontro, quando a gente começou com as aulas, quando eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo, e eu acho que tomar consciência de algumas coisas, esses sintomas foram diminuindo. Então, muito antes da egg chegar, eu já não tinha mais os sintomas,
E aí, desde que a egg chegou e que eu segui usando, programando, né, tive um pouco de medo no início também com a egg. Eu dormia com ela, eu programava, mas eu não tinha coragem de usar ela internamente. Até que eu senti que eu estava pronta, assim, foi bem isso, eu senti que eu estava pronta, aí resolvi usar, e foi muito bom, porque, assim, eu fui em busca desse tratamento ginecológico, em busca de melhorar isso, e realmente eu consegui, então valeu muito a pena, faria de novo, porque eu acho que tem coisas ainda para descobrir, né, mas foi muito além disso, assim, a minha relação com a minha mãe mudou muito em relação a isso, porque a gente discute muito essas questões, e coisas, assim, que eu nem conversava com a minha mãe, que ela, às vezes, partir para conversar comigo. Por exemplo, a minha mãe é muito apegada com os filhos, muito apegada especialmente comigo, porque sou a única que mora com ela ainda. E eu lembro que um dia do nada ela teve uma conversa comigo do tipo, olha, se tu quiser ir embora, tá tudo bem. Porque ela sempre me disse o contrário, né? Ela sempre disse, não, tu é a única que vai ficar comigo, esse tipo de coisa, né? E eu me sentia pressionada em função disso. Eu gosto de morar com a minha mãe, não é um problema para mim, mas existia, sim, uma pressão em relação a isso. E um dia, do nada, ela chegou para mim e disse, olha, se tu quiser ir, vai, tá tudo bem, sabe? Então, e muitas coisas também em relação ao meu pai, eu tive uma relação muito problemática com meu pai na infância, assim, e para mim eu achava que estava tudo resolvido, assim, então tem isso, às vezes a egg traz à tona coisas que a gente acha que está resolvido e que não está tão bem resolvido, mas que é importante, porque eu acho que eu tinha que ter contato com, né, com esses aspectos para conseguir trabalhar eles melhor, né, não adiantava estar lá escondidinho, porque eu acho que ele estava lá, mas só estava escondido, então hoje eu consigo, Estava provavelmente aí contribuindo para que a tua TPM fosse muito mais intensa, né? com certeza. E como é que é a tua menstruação hoje em dia? Aí eu senti muita diferença nisso também. A minha menstruação sempre foi muito ralinha, assim, sempre foi não. Quando eu era bem novinha, eu tinha um fluxo bem intenso. Aí depois, quando eu comecei a tomar anticoncepcional, a minha menstruação ficou muito ralinha e muito escura. Era assim, marrom, quase preta, assim. E aí depois do que eu comecei a iniciação, a minha menstruação ficou muito mais intensa, ela vem em maior quantidade, ela às vezes dura mais dias do que costumava durar, eu ficava assim 3 dias, agora eu fico 4, 5, né, o meu ciclo chega a durar, às vezes, até um pouquinho mais, e é um vermelho vivo, assim, e é mais líquido, é mais, sabe, é É bem aquela coisa saudável? de fluir, Esse é o sim, sangue saudável. uhum. Eu senti muita diferença, assim, eu sinto que tá realmente fluindo, que tá, não é uma coisa sofrida para sair de mim, assim. Sem mais ânsia de vômito, sem mais. Nunca tive mais nada, nunca mais vomitei, nunca mais tive diarreia, nunca mais tive ânsia de vômito, nunca mais tive nada. Eu percebo, assim, que eu tenho questões ainda, que o meu aparelho digestivo é muito ligado às minhas emoções, isso eu percebo. Então, quando eu estou num dia que acontece uma coisa muito ruim, às vezes eu fico com uma ânsia de vômito, ou eu tenho diarreia, eu percebo isso ainda, mas não como era antes, e é uma coisa, assim, muito pontual, aconteceu tal coisa e eu Tu já percebo, conecta. já Isso é consigo perceber. consciência. Isso é Uhum, consciência. E não precisa chegar no ponto de tu ficar de cama, né? De uhum. ir pro hospital, sei lá. Porque daí também tu já consegue conectar a coisa que foi indigesta, a coisa que foi ruim, com o sintoma. E aí tu já se trabalha antes de chegar naquele ponto, né? Isso é muito bom.